Bom dia, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Editora NP. Deixa eu tirar o óculos, está fazendo reflexo. Eu sou a Gisele e estamos aqui hoje, eu junto com o Jefferson, para falar de um assunto bem importante, bem bacana, né, Jeff? Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do canal da Editora NPE. Eu sou Jeff Samagaia, sou mentor de escritores, sócio da Gisele na Editora NPE. E toda quarta-feira, às 19 horas, nós estamos aqui sempre trazendo algum tema, algum convidado. Então, na próxima semana aí, quem ficar até o final dessa live vai ter uma novidade. Semana que vem nós temos novidades aqui no canal. Mas antes disso, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Hoje é comemorado tem duas datas comemorativas muito importantes para quem é do mercado editorial, né, Gisele? De que nós vamos falar hoje? Na verdade, né, não só o mercado editorial, mas é uma data importante, especial para todo mundo envolvido em qualquer situação de literatura, seja o escritor ou até mesmo o leitor. Hoje é Dia Mundial do Livro, então é isso que a gente vai conversar hoje, né? E junto com o Dia Mundial do Livro, a gente também vai falar de um assunto que a gente sempre aborda nas nossas lives, que é o Dia dos Direitos Autorais, da propriedade intelectual, um assunto muito importante, a questão do registro autoral, do direito autoral. E nós vamos tratar desses dois assuntos, porque essas são as duas datas comemoradas hoje, dia 23 de abril, né? O Dia Mundial do Livro e Dia do Direito Autoral. Exatamente. E por que é tão importante ter esse dia especial para comemorar o Dia Mundial do Livro? Porque a Unesco decidiu reconhecer a importância do livro para o conhecimento. E para que melhor escolher o dia, né, que representa dias marcantes na história de três grandes escritores: Shakespeare, Cervantes e Inca Garcilaso de la Vega, né? Então, o que aconteceu nesse dia 23 de abril para esses três escritores, Jeff? Simbolicamente é o falecimento desses três ícones da literatura, né? São três grandes escritores. Quem é leitor assíduo conhece esses escritores que a gente traz aqui. E para marcar essa data tão importante, a Unesco traz como foco essa questão da importância da leitura, de quanto que ela ajuda e move, transforma a sociedade através do conhecimento, né? Nós sempre frisamos aqui que a leitura ela tem o poder de transformar, de curar, e ninguém lê um livro porque simplesmente é legal ler. Obviamente que tem aquele livro que você vai ler para distrair um pouco a cabeça, mas sempre você tem algum objetivo. Seja você por ter um hobby de ler para conhecer a literatura, para conhecer os escritores, para conhecer histórias, seja você adquirindo conhecimento, seja você buscando alguma habilidade ou até mesmo a cura de alguma situação, de alguma doença, de alguma situação que acontece no dia a dia aqui da nossa sociedade, né, Gisele? Exatamente. Seja você buscando, o objetivo pode ser um momento de lazer, pode ser a aquisição de novos conhecimentos, pode ser a busca da solução de algum problema, né? Mas são coisas que a gente encontra dentro desse universo de livros, né? Esse dia 23 de abril, ele foi reconhecido no ano de 1995 pela Unesco, no reconhecimento da data de falecimento desses três grandes escritores, óbvio que em anos diferenciados, mas para mostrar o quê? Para mostrar o quanto o registro em formato de livro, das histórias, dos conhecimentos, ele é transcendental. Transcendental em que situação? Shakespeare era um escritor, era um dramaturgo há muito, muito tempo atrás, e as obras dele são conhecidas até hoje. Quem nunca ouviu falar de Romeu e Julieta, né? Cervantes, com Dom Quixote. Quem também nunca ouviu falar de Cervantes com Dom Quixote? Então, são obras que atravessam o tempo, atravessam gerações, elas continuam sendo obras, sendo material de estudo para vários escritores, elas continuam sendo fonte de inspiração para novos escritores, para novos dramaturgos, e assim por diante, né?
E o Dia Mundial da Leitura, ela traz o quê? O incentivo e estímulo da criatividade, né? Uma coisa que a gente sempre traz aqui nas nossas lives é essa questão de que quem faz a leitura de um livro físico, ele estimula tanto a criatividade quanto a... Fugiu a palavra... A imaginação? A inspiração, né? A imaginação, isso, imaginação. A criatividade e a imaginação. Então, por que a gente sempre fala de criatividade e imaginação, né? Porque quando você está lendo um livro físico, principalmente, você viaja na história, se é um romance, você se coloca dentro da história, porque o teu cérebro começa a despertar a criatividade para que você comece a entender e buscar, e até muitas vezes sentir o ambiente de onde está acontecendo a história, né? E isso faz com que você, tendo essa experiência ímpar, né? Você estimule a imaginação, a criatividade e tem o poder de criar grandes soluções, né? E o mais legal de toda essa questão da leitura de um livro físico é que você realmente consegue ter uma experiência ímpar, você consegue estar inserido dentro do contexto da história do livro, digamos assim, né? E esse dia 23 de abril é muito importante, a Unesco traz isso como foco principal, principalmente pelo estímulo da criatividade e pelo poder de conhecimento que um livro tem diante da sociedade. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre a questão da história, de como é que começou a história do livro, né? Lá através dos manuscritos lá na antiguidade, né? Aí, através de papiro, pergaminho, né, a gente vê aí os primeiros escritos de livros, ou escritas através de papiros ou pergaminhos, depois passa pela impressão, a prensa de Gutenberg, né? O material começa a ser impresso e não mais escrito à mão, digamos assim, né, Gisele? E ele passa por gerações até chegar na era digital com os e-books, que traz também uma outra pegada, né? Enquanto lá na antiguidade o acesso à escrita era mais restrito, digamos assim, por conta de custos, por conta de produção em alta escala, a gente chega nos dias atuais e tem o mesmo livro sendo espalhado no mundo inteiro aí através de plataformas, através do marketing digital, através da venda de livros das livrarias digitais, certo, Gisele? Exatamente. Então, hoje a gente tem um acesso à informação de forma muito mais tranquila do que era antigamente. Por que o Garcilaso de la Vega ele é um dos escritores homenageados nessa situação toda do 23 de abril, por ser a data do Dia Mundial do Livro? Porque ele foi o primeiro escritor latino-americano a ser reconhecido, né, um dos primeiros escritores latino-americanos reconhecidos mundialmente por ser uma pessoa do Peru que era letrado, ele era mestiço e ele foi letrado, isso ali quase na época do descobrimento do Brasil, mais ou menos por essa época. E isso mostra para a gente o quanto era difícil acessar esse tipo de educação, difícil acessar esse tipo de informação naquela época. Nem todas as pessoas sabiam ler, nem todas as pessoas sabiam escrever. Então, muitas das histórias que a gente conhece hoje eram histórias que eram passadas oralmente e que alguém que era letrado, como se falava nessa época, registrou essa história, né? Então, é por isso que é tão importante essa fonte de conhecimento que é o livro hoje. Ele é um registro. E o que isso traz para a gente? Traz para a gente a firmeza que é livros clássicos, que são reconhecidos ao longo dos anos, moldaram gerações. Quem nunca ouviu, né? O Dom Quixote, Pequeno Príncipe, o Harry Potter, querendo ou não, agora com mais de 20 anos de história, com 20, quase 30 anos de história, os livros do Harry Potter. Então, a gente vê essas histórias atravessando gerações, né? São livros que, às vezes, eu li quando era criança, tem livros que a minha mãe, meus pais, meus avós leram quando eram crianças,
e que hoje os meus filhos, né, os nossos filhos e daqui a um tempo os nossos netos ainda vão estar lendo e tentando descobrir, e afinal, Bentinho traiu, Capitu traiu ou não traiu Bentinho, né? Para quem conhece Machado de Assis sabe do que eu estou falando, quem estudou Machado de Assis. Então a gente tem todo final de ano uma adaptação do Conto de Natal de Charles Dickens. A gente tem hoje com maestria adaptações cinematográficas de livros clássicos, onde a gente aprende alguma lição, onde a gente enxerga a história muitas vezes pelo olhar e pela época que ela foi escrita, né? Muito, muito importante também, né, nessa questão, Gisele trouxe um tema muito importante sobre a questão de como era difícil o acesso, né, do conhecimento através de livros, né, e a gente vê essas ícones da literatura que são homenageadas no dia de hoje, né, não à toa Dia Mundial do Livro, que estiveram à frente da sua geração, né, que trazem, quando a gente fala de estiver à frente dessa geração, são escritores que hoje muitas pessoas, as histórias desses escritores atravessaram gerações. E por outro lado, né, Gisele, a gente comecei falando da questão dos livros digitais, dos e-books, que hoje o acesso à facilidade ficou muito mais fácil por conta de estar aqui nos dispositivos móveis, estar num tablet, estar no computador, estar no próprio celular, através de plataformas de leituras de e-book. Mas também a gente também tem uma questão, né, muito importante em que a gente traz como um dos pilares, um dos objetivos, a nossa visão e missão, o nosso grande objetivo enquanto editora é democratizar a escrita e facilitar a escrita e facilitar o acesso aos livros físicos para escritores independentes, aquele escritor que está começando. E como é que funciona essa parte toda, né? Há poucos anos atrás, com cerca de 10, 15 anos atrás, você tinha, por exemplo, o livro, para se produzir, ele tinha um custo, e para imprimir o custo era maior ainda, por conta da quantidade, não existia o conceito de impressão sob demanda. E daí, quando a gente traz passa pela pandemia que aconteceu aí nos últimos 5 anos, com a ascensão do marketing digital, com o avanço das tecnologias, né, não somente o digital teve que se readaptar, mas a própria estrutura física de impressão, as gráficas tiveram que remodelar, né, por conta do que as pessoas estavam dentro de casa e elas muitas vezes não tinham o que fazer. E muitas dessas pessoas tinham o objetivo do quê? De contar a história. E a pandemia ela teve essa oportunidade para muitas pessoas. E como ficou, digamos assim, como o interesse pela escrita das pessoas começou a ficar maior, começou a ter aí a questão do livro de impressão sob demanda. Claro que não é de 5 anos para cá, é coisa de 10 anos, mas a impressão sob demanda ela acabou ficando mais conhecida entre o meio literário, digamos assim. E por que ela é importante, essa questão da impressão sob demanda? Porque você hoje consegue imprimir por pequenas quantidades. Se você quer ser um escritor que, de repente, só quer contar a sua história e dar de presente para a família, você consegue imprimir quantidades aí a partir de 52 unidades, 100 unidades, coisa que não acontecia no passado, né, Gisele? Exatamente. E aí, o que a gente pode trazer com relação, uma reflexão com relação a livros? Os livros, eles são guardiões de culturas, eles são guardiões de histórias. A partir do momento que você tem a sua história registrada em um livro, você tem a sua história registrada de forma... Eu sempre gosto de falar, eu sempre gosto de fazer uma provocação. Quem você gostaria que contasse a sua história? Pessoas que conhecem apenas recortes, que assistiram a sua história como um espectador? Ou você gostaria que a sua história fosse contada por você, que vivenciou, que teve os sentimentos, que sabe o que cada partezinha daquela história significou para você? Ou então, você conta suas histórias, você inventa os seus personagens para poder contar suas histórias, seus personagens são seus filhos. Quem é que você gostaria que estivesse falando sobre eles? Se não você. E qual é a melhor forma para você conseguir
que isso seja reconhecido de forma mais ampla através das suas palavras, com o registro, né? Então, o registro através de um livro, seja... A gente gosta, prefere muito mais o livro físico, porque tem aquele prazer de você estar virando as páginas, então não é só o visual de você estar lendo, você tem toda a parte física também da manipulação do livro para você poder gravar melhor essas informações e você ter esse registro, então, desse livro, desse conhecimento. E por isso que hoje também é comemorado o Dia dos Direitos Autorais, é isso, né? Do registro dos direitos autorais. A importância desse direito, desse registro, a importância de você ter registrado que essa propriedade intelectual, ela é sua, foi você que criou. Não foi uma inteligência artificial, não foi o Jefferson que escreveu inventando a história sobre mim, essa história é minha e ela me pertence e fui eu que a escrevi, né? A J.K. Rowling, J.K. Rowling, ela escreveu com maestria Harry Potter e tudo mais, e ela registrou isso. Então, se alguém tentar escrever um livro sobre um universo de bruxos e humanos, isso interagindo com um bruxo sofrendo um ataque de um outro bruxo e sobrevivendo, é a história dela. Então, é plágio. E o fato de ter isso em registro, dizendo assim, ó, eu fui o primeiro a escrever, é o que está acontecendo hoje com um dos famosos filmes da Disney, né, que foi lançado agora recentemente, o filme da Moana, e que tem um escritor que está entrando com processo porque ele tem um registro de uma história praticamente igual à da Moana, e ele está lá batalhando na justiça, dizendo, eu quero receber pelos meus direitos, porque essa história é minha. E eu tenho isso registrado. Há boatos, né, de que o próprio escritor dessa história ofereceu para esse estúdio fazer a gravação do filme, e na época não aconteceu. Né? Se é verdade ou não é, só o tempo vai dizer essa questão. Né? Mas muito mais importante de tudo que a gente fala aqui, quando o escritor, quando os nossos mentorados vêm conversar com a gente sobre essa questão do direito autoral, é você realmente garantir que a sua obra, ela se perpetue, né? Porque quando você faz um registro do direito autoral, não é só você que vai se beneficiar desse direito autoral. O direito autoral hoje ele serve para mais de 170 países e ele tem uma não é duração, é uma vida útil, ou ela expira em 70 anos, não é expirar nem vida útil, né? Ele tem ele se encerra, né? Ele tem um tempo de ativação de 70 anos. Se você registrar hoje a sua obra, até daqui a 70 anos, essa obra ela é sua ou dos seus descendentes, né? Então, quando se fala de direito autoral, é você preservar a tua propriedade intelectual. Quando a Gisele falou que um livro ele é um guardião de cultura, ele é um guardião do patrimônio histórico, que perpetua, onde você deixa legado, é importante que você tenha essa consciência de que se a tua história ela é uma história que vai perpetuar, que ela tem um sentido como tantas obras que a gente citou agora aqui na live, né, Don Quixote, Pequeno Príncipe, esses escritores, na certa, lá no passado, fizeram o registro de direito autoral. Então, pode até haver uma cópia barata ou uma cópia similar do Pequeno Príncipe, mas o direito autoral, a história, como ela se desenvolve, todo o drama, toda a narrativa dessa história pertence ao escritor. Ah, mas Jefferson, eu tendo direito autoral, ninguém pode copiar a minha história? Até pode, mas você tem o registro do conteúdo o conteúdo comprovado. Então ninguém vai poder falar lá na frente que essa história não é sua, porque você tem como guardar isso através do direito do registro autoral, né? E é muito importante que você faça isso, né? Porque, assim, tenho em mente que J.K. Rowling, quando escreveu Harry Potter, quando ela escreveu o primeiro livro, talvez ela nem tenha nem ideia de quão grande se transformaria e tão grande como as histórias do Harry Potter iam transcender gerações, né? A gente está falando de uma coleção de livros que já
que começou lá no início dos anos 2000 e transcende aí pelo menos 2 décadas, já chegando na terceira década das histórias. E se o escritor não tivesse mantido esse risco de direito autoral, quantas histórias seriam plagiadas ou seriam parecidas com o Harry Potter, né, Gisele? Exatamente. E, finalizando quase esse assunto, né, o que a gente tem para falar para vocês num formato de resumo dessa live hoje? A gente tem que pensar o quê? Em um cenário onde o acesso à informação, a busca pelo conhecimento, ela ainda persiste, ela ainda vai persistir. A gente trata, então, o livro, e por isso é tão importante a gente celebrar esse dia, a gente trata o livro como um guardião, e os nossos leitores também como guardiões, porque, afinal de contas, são eles que vão continuar lendo e vão continuar disseminando a história que nós registramos, né? Então, assim, o livro, ele é um patrimônio e que, se a gente conseguir preservar pelo menos um exemplar de cada livro, esse exemplar ele pode ser replicado, e essa história pode ser recontada e recontada várias vezes, né? E é muito importante, né, pessoal? A gente sempre gosta de frisar para os nossos escritores, nossos mentorados, a seguinte frase: quem você quer que conte a sua história daqui 80, 90 anos, quando você não estiver mais aqui? As pessoas que conhecem recortes da sua vida ou você através do livro? Então, quer deixar um patrimônio para sua continuidade, para os seus descendentes conhecerem quem foi você quando você esteve nesse plano? Deixe registrado através de um livro, deixe registrado através das histórias que você vai vai contar através dos livros, né? E é por isso que é tão importante, a gente não poderia deixar de passar essa quarta-feira, né, o dia 23 de abril, sem contar, né, um pouco do quão importante é essa data para o mundo literário, né? Eu comecei a live falando do mundo editorial, mas no final das contas é o mundo literário, tanto para os escritores quanto para os leitores. É importante saber que sim, o livro ele transcende gerações, a história ela deixa um legado para as futuras gerações, e quando você tem a ciência de que o registro eleitoral ele mantém e preserva esse patrimônio de escrita que você fez, não somente de escrita, como da cultura de uma maneira geral, né, de uma ideia que você fez, mas aqui o foco da live é a escrita, você saber que sim, são, além de ser datas importantes para o mundo literário, mas você conhecer um pouco dessa história e saber que você tem como proteger a sua propriedade intelectual, certo, Gisele? Exatamente. E falando em propriedade intelectual, né? Semana que vem, nós estaremos aqui na quinta-feira. A gente vai fazer a nossa live de quarta-feira, mas vamos abrir uma exceção especial na quinta-feira, no Dia do Trabalhador, e a gente vai fazer uma live com 2 escritoras que estarão lançando o livro delas no próximo sábado, no dia 3, lá em Rio do Sul, né, Jeff? Isso mesmo. É uma história, né? São 2 professores que mantêm digamos assim, esse legado, né? E deixando essa questão do patrimônio para a posteridade através de registros de histórias muito importantes, né? Onde a literatura infantil é o foco delas, mas se você quer deixar uma história, quer manter um legado, quer deixar que a escrita, que o livro se mantenha o guardião desse patrimônio para a posteridade, você precisa incentivar, sim, as gerações que estão vindo, as crianças, os jovens que estão vindo. E elas têm um projeto muito bacana, e o lançamento desse livro que vai acontecer no dia 3 de abril, lá em Rio do Sul, 3 de maio, melhor dizendo, né? Ela é o segundo livro de uma coletânea onde elas contam a história. Não vou contar da história aqui, porque eu quero que você esteja conosco aqui na quinta-feira que vem, dia 1º de maio, às 19 horas. Nós faremos a nossa live no dia 30 de maio, normal, e dia 1º de maio nós vamos estar com essas convidadas aqui muito importantes, junto com a gente, falando do livro. Não vou dar spoiler, porque eu quero que você esteja com a gente aqui e conheça a história na essência de quem é o pai, quem é a mãe da criança
no dia 1º de maio, certo, Gisele? Exatamente. Para acompanhar um pouquinho, saber um pouquinho melhor, vou convidar vocês para acompanhar as nossas redes sociais lá no @editoranpe, para que você possa, a gente vai lançar ali algumas pílulas, vai lançar umas chamadas para você poder conhecer um pouquinho melhor quem são as escritoras e um pouquinho da história do livro que elas estão lançando, e esperamos vocês aqui para fazer todas as perguntas que vocês quiserem. Nós vamos estar com as duas escritoras, a Sandra e a Juliana, e nós vamos estar também com a ilustradora, que é a Xúlia, né? Isso mesmo. Como mensagem final, pessoal, eu queria deixar aqui o nosso propósito, que é, sim, enquanto editora, eu como mentor de escritores, que é falar o quê? Se você tem uma história para contar, e a gente tem uma frase muito importante, que toda boa história merece ser contada, inclusive a sua, não deixe de escrever. Não permita que o seu conhecimento, que o seu legado fique, vá junto contigo. A gente sabe que a única certeza que nós temos aqui nesse plano é que um dia nós não estaremos mais aqui. E se você tiver esse cuidado, se você entende da importância do legado, da importância que é o patrimônio, do que é essencial, que é o conhecimento, a imaginação, o legado, e essa questão do livro ser um guardião do patrimônio para o futuro, deixe de escrever seu livro. Se você não sabe como fazer, não sabe como começar a escrever, entre em contato conosco aqui na Editora NPE. A nossa equipe vai estar de braços abertos para receber você, para ter uma conversa com você e, claro, fazer com que você entenda um pouquinho melhor e torne-se, sim, o escritor da sua própria história, certo, Gisele? Exatamente. Então, quero agradecer os parabéns da Yasmin e estender esse parabéns para todos os escritores e para todos os leitores, porque se não existisse os dois lados da balança, nós não teríamos hoje o Dia Mundial do Livro, né? Como a gente bem falou e conversou com vocês hoje nessa live. Então, pessoal, com isso, nós vamos nos despedindo por aqui. Só lembrando, né, que se esse conteúdo ele foi relevante para você, se ele fez sentido, curta, comente, compartilhe, né? Se você não se inscreveu ainda no canal da Editora NPE, vai lá, assina, se inscreva no canal, ative o sininho, porque toda quarta-feira, às 19 horas, nós estamos aqui, salvo exceções, que a gente já avisa com antecedência, mas nós estamos aqui trazendo notícias, dicas, insights do mundo literário para que você, sim, se torne escritor da sua própria história. Pode acompanhar a gente pelo Instagram, a gente está postando algumas coisas bem importantes, bem legais, tá, Yasmin? E convido a todos, então, para estar com a gente de novo aqui neste mesmo canal. Na próxima quarta-feira, a gente vai trazer algumas outras dicas sobre escrita criativa, escrita literária, escrita como terapia e tudo mais. E no dia 1º. No dia 1º, né? Fora do nosso roteiro comum, nós vamos estar, então, aqui com as escritoras para que vocês possam conhecer elas um pouquinho e perguntar curiosidades para escritores. Eles adoram responder, pessoal. Muito importante que dia 1º é um feriado, no meio de semana, então é possível você estar aqui conosco, conhecendo um pouco da história das escritoras Juliana, Sandra e da ilustradora Xúlia. Então vem com a gente na próxima quarta-feira, dia 30 de abril, live aqui normal, às 19 horas, e dia 1º de maio, quinta-feira, feriado, nós vamos trazer essa, digamos assim, comemorar o Dia do Trabalhador fazendo uma live com o que é mais importante do nosso trabalho, né, Gisele? Exatamente. Pessoal, no mais, boa noite, um bom final de semana, e para vocês não perderem a live, não esqueçam de curtir o canal e ativar o sininho. E se inscrever no canal. Um grande abraço e até a próxima quarta, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.